Bom dia, meus queridos alunos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que esteja com todos vocês por toda a vida. Hoje nós vamos falar dos tipos de substantivos, mas antes eu gostaria de conversar com a mamãe de cada um de vocês, tá bom? Queria dizer que é um momento muito delicado que nós estamos passando, enfrentando, né? E precisamos, mais do que nunca, confiar em Deus, buscar Deus e confiar que vamos ser vitoriosos nesta batalha, porque nós já estamos conseguindo. Nós, professores, estamos tentando, da melhor forma possível, transmitir para os filhos aquilo que está na nossa responsabilidade. Eu, particularmente, tenho buscado, tenho feito de tudo para transmitir da melhor forma possível os meus conhecimentos e também trazer conhecimentos. Eu sei que ninguém estava preparado para este momento, né? Momento muito delicado, ninguém estava preparado. Então, a nossa ferramenta, por enquanto, são esses vídeos, através do celular, através do computador. A nossa única ligação momentânea é essa. Então, eu gostaria muito de pedir a colaboração de vocês, que vocês pudessem analisar cada vídeo, cada explicação, por mais humilde que ela seja, está vindo do coração, está vindo do bom agrado de trazermos, de levarmos para os filhos de vocês aquilo que nós também temos na sala de aula, aquilo que nós ficamos preparados para transmitir. Então, eu gostaria muito de pedir a compreensão, que esses vídeos possam realmente atingir o objetivo, o esperado, e que vocês, mamães, compreendessem, é a nossa ferramenta de trabalho, porque nós não podemos ficar juntos fisicamente, mas através desse vídeo, dessa intimidade, dessa conversa, estamos tendo a interação com o aluno, para que eles não fiquem se sentindo sozinhos, para que eles não fiquem se sentindo distantes da escola. Nós estamos trazendo um pouquinho da escola a cada dia para vocês. Gostaria muito que vocês dessem esse incentivo aos filhos, porque é importante para que a criança tenha vontade de estudar. O adulto que está por trás dele precisa incentivar. Precisa dizer o quanto é importante assistir um vídeo, uma aula dessa. 10, 15, 20 minutos. Cada professor trabalha com a sua metodologia. Isso não significa que a aula dos 40 minutos seja menos importante seja mais importante do que aquela que deu 10 minutos. Às vezes, em 10 minutos se fala tudo. Às vezes, a quantidade nem sempre significa qualidade. Então, assim, cada metodologia, cada professor, ele precisa do apoio de vocês. Então, eu peço aqui, humildemente, que vocês passem essa segurança para os filhos, da importância de acordar, de pegar seu material e começar a trabalhar. É a nossa ferramenta, é o que temos para agora, tá bom? Contato físico está impossibilitado, mas aqui, ó, nós temos uma interação de alma, e quando eu entro aqui, eu entro verdadeiramente para transmitir com muita vontade, coloco Deus no comando e começo a falar para os filhos de vocês. É isso que eu peço, tá? A criança, ela fica desmotivada com críticas e ela se levanta com elogios. Então, comecem a falar bem das aulas, comecem a dizer o quanto é importante para que a criança se sinta importante. Porque ela pode perder o interesse de acordar e tentar estudar, ela pode simplesmente não ter interesse mais de aprender. Uma única palavra negativa, ela pode trazer muitos fatores negativos. Então, é esse cuidado que eu estou pedindo para cada um de vocês hoje, tá? E Deus no comando, vamos começar a nossa aulinha, tá bom? Bora lá?
Os tipos de sujeito. Primeiramente, eu queria pedir que cada aluno, eu vou fazer uma aula hoje detalhada nos livros, tá? Eu queria pedir que cada aluno pegasse o livro de língua portuguesa, eu já estou com o meu aqui atualizado, tá bom? E abrissem aí na página 37, tá? Bora lá? A tia Samila, ó, a tia Samila vai abrir também aqui, bora lá. Na página 37, nós temos substantivo simples, composto e coletivo. Na verdade, aqui não é nenhum assunto novo, é uma revisão. Por quê? Vocês já conhecem muito bem esses assuntos aqui. Então, aqui nós vamos revisar para que vocês possam responder, tá bom? Substantivo simples. Como o próprio nome está dizendo, estou aqui no título ainda, tá, gente? Ele traz a simplicidade, uma só palavrinha. Por exemplo, casa é uma só palavrinha, substantivo simples. Televisão, tiara, unha, boca, olho. Então, são substantivos formados apenas com uma palavrinha, certo? Por isso o nome é simples, porque não tem dificuldades. E é reconhecido por várias pessoas: ventilador, sala, janela, cadeira, porta. É o simples. Através do simples, nós podemos formar os compostos. Composto, ele é formado de mais de uma palavra. Por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês a palavra beijo. A palavra beijo é uma palavra simples, é um substantivo simples, beijo, porque é só uma palavra. Se eu quero transformar essa palavra em composto, em substantivo composto, eu vou formar com outra palavra. Ó, beija-flor. Não existe o pássaro beija-flor? Beija-flor foi formado com a palavra beija, com o verbo beija, e com a palavra flor. Então, unimos duas palavras para formarmos o composto, certo? E no meio dessas duas, nós temos o hífen, aquele tracinho que foi ensinado no ensinar da pontuação. Nós temos o hífen. Tia Samila, então toda vez que a palavra vier com hífen, ela é composta? Sim. Mas também existe composto sem o hífen. Girassol, pontapé. Então, temos que ter cuidado. Existem palavras, substantivo composto, formado com hífen, e existem aqueles que não têm o hífen, o tracinho de separar. A palavra guarda-roupa, ó, guarda-roupa. Então, de um lado nós temos a palavra guarda, do outro a palavra roupa, e é separado por hífen. É composto, por quê? Porque foi formado de duas palavras ou mais. Então, a diferença entre o simples e o composto é que o simples é formado com uma palavrinha e o composto com mais de uma palavrinha, duas ou mais. Por exemplo, ó, café com leite, formado com 3 palavras, né? Então, ó, composto, café com leite. Aquela bebidazinha que a gente toma para tomar café, né? Então, meus amores, pode ter o hífen? Pode. E vai vir com mais frequência com o hífen. E se não tiver o hífen, pode ser composto também? Algumas palavras sim. Algumas palavras pode sim ser composto sem o hífen. Tá bom? Então, meus amores, vamos diferenciar aqui comigo. O simples, uma palavra. O composto, mais de uma palavra. Por exemplo, a palavra guarda-chuva, composto. Guarda-sol, composto. Girassol, composto. Pontapé, composto. Pé de moleque, composto. É o quê? Um único ser formado com o seu nome formado por mais de uma palavra.
Então, nós chamamos este ser de ser composto, ok? E nós temos aqui também, no título ainda da página 37 do livro Língua Portuguesa, nós temos aqui o nome coletivo. Esse coletivo, observe bem o nome que ele já diz tudo. O coletivo, ele é a coleção. É o muito em um grupo só, tá? O coletivo. Então, muitas vezes vocês ouvem o nome coletivo e nem entendem o porquê. Coletivo, coleção, aquele grupo, como nós vamos chamar aquele grupo? Então, essa parte é uma parte que eu até chamo mais atenção, por quê? Porque eu gostaria muito que vocês estudassem os quadros dos coletivos, o quadro dos coletivos. Por quê? São muitos, alguns nomes a gente nunca nem ouviu, mas que todos eles precisam ser conhecidos, porque faz parte do substantivo. Por exemplo, o grupo de lobos, uma coleção de lobos, vamos dizer assim, no popular, aquele grupo de lobos, como é que a gente pode chamar? Alcateia, né? Então, alcateia. A alcateia é o grupo com muitos lobos, certo? Alcateia. É o grupo de muitos peixes, bora colocar assim. Então, o grupo dos peixes nós vamos chamar de cardume. Então, o coletivo cardume quer dizer muitos peixes. Aí aqui embaixo, ó, aqui já tem assim, veja o texto abaixo, né? E uma pequena atividade bem rapidinho. Então, agora vai lá para 38. É uma outra atividade. A 39, outra atividade. E a página 40, outra atividade. Nessa parte aqui, nós só introduzimos 3 tipos de substantivos. O simples, formado por um nome. O composto, formado por mais de um nome. E o coletivo, que está sendo o grupo dos substantivos. Aí aqui tem a atividade bem fácil sobre esses 3, ok? Aí a gente agora fecha esse livro de língua portuguesa, porque depois vocês vão fazer essas atividades. Mas primeiro eu preciso explicar, ok? Então agora vocês vão fechar o livro de língua portuguesa e vão pegar agora o livro de gramática, tá? Ó, todos agora com o livro de gramática. A tia vai colocar aqui. Então vamos aqui para o livro de gramática. Lembrando que lá atrás no livro Língua Portuguesa, nós acabamos de estudar, da 37 até a 40. A tia só introduziu, porque o resto é atividade. E agora eu vou fazer acompanhamento no livro de gramática, que é da 116 até a 128. Então, eu vou abrir aqui a minha gramática na 116. Todo mundo pode pegar aí para abrir também. 116. Onde nós paramos. Exatamente aqui, ó. Substantivo comum e próprio. Ok? Todo mundo abriu? Vamos lá? Substantivo comum e próprio. Antes de eu ler aqui para ajudar vocês, vou logo falar um pouquinho. Comum é aquele substantivo que é conhecido por todos. Por exemplo, se eu falar assim, Guilherme, pega para mim um apagador. Guilherme sabe o que é um apagador, ele é um substantivo comum, é algo conhecido por todos. Se eu disser assim, Gemima, pega para mim uma cadeira. Gemima sabe o que é uma cadeira, porque é um substantivo comum, substantivo bastante conhecido por todas as pessoas. Agora, se eu disser bem assim, Elisete, chama para mim ali o Paulo. A Elisete vai dizer, tia, qual Paulo? É o Paulo que estava aqui com a gente? É o Paulo lá do 7º ano? É o Paulo lá da minha rua? É o Paulo ali vizinho? Quem é Paulo? Sabe por que ela vai ter essa pergunta, essa dúvida? Porque o substantivo próprio, ele é um substantivo que ele
tem as suas características próprias. Ele foi colocado. Ele não é aquele substantivo que todo mundo conhece, porque ele é próprio da sua característica. Ele é próprio do seu ser. Alguém colocou aquele nome. Alguém escolheu aquele nome, né? Então, se alguém escolheu aquele nome, é porque tem as características próprias daquele ser. E, diferente do substantivo comum, nós escrevemos os próprios com letra maiúscula. E os comuns não, nós escrevemos com letra minúscula, tá? Mas nenhum próprio pode ser escrito com letra minúscula, somente letra maiúscula. Agora nós vamos ler aqui, ó. Oi, meu nome é Ogni. Sou inuit. Moro no norte de um país chamado Canadá, onde faz muito frio e há neve o tempo todo. Por isso, nós, os inuites, costumamos andar de trenó e, desde pequenos, aprendemos a esquiar e a patinar no gelo. Aqui vivem também vários animais, como ursos, focas e renas. Gostaria de ter um amigo brasileiro. Quem quer conversar comigo? Um textinho. Aqui você viu que tem um nome, ó. Ogni, é o nome de uma pessoa. Alguém colocou o nome dele, provavelmente o pai ou a mãe. Então é um nome próprio. Aqui tem o nome do país, que é o Canadá, né? Também é um nome próprio, escrito com letra maiúscula, nome de países. Aqui nós temos o nome urso. Todo mundo conhece o urso, ele é um substantivo comum. Aqui tem o nome foca, todo mundo sabe o que é um animalzinho foca. Pode não ter visto pessoalmente, mas por foto, por desenhos, por filmes, por televisão, tudo, vocês já viram. E as renas. Todo mundo já viu as renas, que principalmente no Natal, que é caracterizado na imagem do Papai Noel, né? Então, aqui neste textinho, nós encontramos tanto os substantivos comuns, como os próprios. Observe que os próprios estão todos escritos com letra maiúscula. Está relacionada ao nome de uma pessoa e ao nome de um país. E com certeza esse país tem suas próprias características. O Canadá não é igual ao Brasil, o Canadá não é igual à Argentina, não é igual a Portugal. Esse Ogni aqui não é igual a tia Samila, não é igual a Jimena Vitória, não é igual a Maria Rita. Então, observe que esses próprios possuem as suas características próprias, né? Então, se eu falar Ogni, pode ter diferentes Ognis, e eu vou ter que tentar saber através de outras características, não só pelo próprio nome. Mas se eu disser, Pedro Isaac, me empresta o seu lápis, Pedro Isaac vai pegar um lápis, porque ele sabe o que é um lápis, né? Ele sabe, ele conhece, é um substantivo comum, ok? E o próprio não, o próprio ele precisa das suas características mais marcantes para que haja uma identificação melhor, não é isso? Aí, meus amores, nós temos aqui a página 117. Ó, na página 117, nós temos Ogni, um substantivo próprio. É um menino. Menino é um substantivo comum que mora no Canadá. Canadá, substantivo próprio. Tá vendo a diferença? Olhando para essa frase bem aqui, ó. Ogni é um menino que mora no Canadá. Olhando para essa frase bem aqui, observe, os próprios estão escritos com letra maiúscula e o comum, que é a palavra menino, não está. Porque todo mundo sabe o que é um menino, mas nem todo mundo conhece um Ogni e nem conhece o Canadá, certo? Você já aprendeu que substantivo é a palavra que usamos para nomear tudo que existe. Pessoas, animais, coisas, lugares, sentimentos. A palavra menino se refere a qualquer criança do sexo masculino. Por isso, dizemos que menino é um substantivo comum. Aí vamos olhar aqui as imagens, ó. Tem um menino, né? E outro menino, duas crianças aqui, um ao lado da outra. Ogni vive no Canadá e o Paulo vive no Brasil. As palavras Ogni e Paulo
dão nome a determinados meninos. Canadá e Brasil dão nome a determinados países. Por isso, dizemos que essas palavras são substantivos próprios. Então, vamos aqui para este quadro amarelinho. Ele é bem importante, ó. Esse quadro amarelinho aqui, ó. O substantivo comum é aquele que se refere a qualquer ser de uma espécie. A qualquer ser de uma espécie. E o próprio é aquele que dá nome a determinado ser de uma espécie, distinguindo dos outros. Os substantivos comuns são escritos com letra minúscula. Só quando começa uma frase é que eles devem ser escritos com letra inicial maiúscula. Isso aqui eu já falei muitas vezes para vocês. Nunca, em hipótese alguma, iniciamos frase com letra minúscula. Pode ser nome simples, pode ser nome comum. Se você vai iniciar uma frase, coloque a letra maiúscula e comece a escrever. Porque jamais, nunca devemos começar uma frase com letra minúscula. Então, o substantivo comum é escrito com letra minúscula. Mas se ele vier lá no comecinho da frase, você tem que colocar ele com letra maiúscula. Não porque ele usa letra maiúscula. É porque a regra é comece sempre com letra maiúscula uma frase. Não é a regra do substantivo comum. É a regra da formação da frase. Se você vai formar uma frase, inicie com letra maiúscula, tá? Nunca esqueça isso. Aqui atrás, ó, na 118 já tem uma atividade. Na 119 também tem uma atividade. E aí eu quero que vocês venham agora para 120. Gramática 120, ok? Todo mundo na 120 agora, tá? Substantivo simples e composto. Ó, acabamos de ver no livro Língua Portuguesa, né? Então, lá vem de novo a mesma explicação. A onça pintada é o maior felino das Américas. É muito linda. E o que ela fez para estar presa? Ó, a palavra bem aí, ó, nesse quadrinho. A palavra onça pintada tem o hífen, ó, o tracinho separando a palavra onça da palavra pintada. Não tem um tracinho aí? Todo mundo aí na palavra onça pintada, ó. Onça pintada. Vamos procurar aí a palavra e vamos pegar aqui e vamos circular bem aqui o hífenzinho, ó. Circula aí para você saber o que é. Ó, de um lado tem a palavra onça, do outro a palavra pintada. De cara eu já falo para vocês. Onça pintada é um substantivo composto, formado por dois nomes. Formado pelo nome onça e formado pelo nome pintada. Certo? Onça é um substantivo simples e onça pintada é um substantivo composto. O substantivo simples é formado por apenas uma palavra e o substantivo composto é formado por mais de uma palavra. É aquele caso do beija-flor que eu falei. Beija é uma palavra e é simples. Aí quando eu coloco beija-flor e formo uma palavra só, é composto. Tio, o que quer dizer composto? Uma composição, uma mistura de uma coisa com outra. Então, nós misturamos uma palavra com outra para formarmos um único ser. Ó. Quando eu digo onça pintada, é só um animalzinho, né? Quando eu digo beija-flor, é só um pássaro. Quando eu digo guarda-roupa, é só um local de botar as roupas, né? Então, quando eu quero formar o nome de um ser e uso mais de uma palavra, então eu estou falando do substantivo composto, tá bom? Então, aqui, ó, aí aqui embaixo tem a atividade. Na página 121 tem outra atividade. Aí vocês vão agora para a 122, tá? A 122. Vou esperar vocês pegarem aí a 122. Todo mundo agora na 122? Substantivo primitivo e derivado. Antes de ler aqui esse textinho interessante da cegonha e dos pardais, eu vou logo explicar para vocês
o que é o primitivo e o que é derivado. O substantivo primitivo, primitivo, lembra a palavra primeiro. Primitivo, lembra a palavra primeiro. É aquela palavrinha que vai dar origem, que vai fazer nascer outras palavras. Por exemplo, a palavra livro é um substantivo comum, é um substantivo simples e é um substantivo primitivo. O que é que acontece? Com a palavra livro, eu posso formar outras palavras. Livraria, livreiro, livrinho. Então, a primeira palavrinha, aquela que vem primeiro para formar novas palavras, elas são chamadas de primitivo. E derivado é aquilo que depois do primitivo vem, que vem depois do primitivo. Derivado é aquelas que surgem, que nascem a partir da palavra, daquela palavrinha que a gente chama de primitivo. Tia Samila, então, é igual o composto, né? Eu posso confundir com composto. Não, não pode. Por quê? Porque o composto você vai utilizar duas palavras. Duas palavras, tá? Ó, onça pintada. No derivado, você vai observar que a palavrinha começa parecida com a palavrinha primitiva. E ela não vai ter hífen. Ela vai simplesmente aumentar, ser um pouquinho mais extensa. A palavra pedra. Pedra é um substantivo simples e é primitivo. É simples, todo mundo é uma palavra só. É comum, todo mundo conhece. E é primitiva, por quê? Porque a partir da palavra pedra, nasce e surgem outras palavras. Pedregulho, pedreiro, pedraria. Então, a palavrinha primitiva, ela faz surgir outras palavras. E essas outras palavras são chamadas de derivados, substantivo derivado. Então, quando eu digo pedra, eu estou usando o substantivo simples. Quando eu digo simples e primitivo, primitivo. E quando eu uso a palavra pedraria, estou falando de um derivado que veio lá da palavra pedra. O nome terra é um substantivo primitivo. Aí terrestre é um substantivo derivado, surgiu da palavra terra. Então, quando uma palavra surge da outra, é derivado. E quando uma palavra faz surgir novas, é chamado de primitivo. A cegonha e os pardais. Um fazendeiro andava irritado com os pardais que lhe estragavam as plantações. Então, teve a ideia de estender redes pela fazenda para pegá-los. Uma cegonha acabou passando por lá e acabou presa numa rede junto com alguns pardais. Quando ela viu o fazendeiro se aproximar, começou a gritar: "Não me leve, que eu não sou um pardal, nem estrago suas plantações." "Ora, se você não é um pardal, por que estava no meio deles?" "Agora aguente", respondeu o fazendeiro. "Quem é bom não se mistura com os maus." Olha que lição, né? Bacana. O Esopo, né? Nosso escritor de fábulas, que escreveu A Cegonha e os Pardais. Quem quiser depois pesquisar outras fábulas do Esopo, é muito interessante, né? Vocês já conhecem. Vamos só relembrar. A palavra fazenda é um substantivo primitivo, porque depois dessa palavra vai surgir outras. Fazendeiro, fazendeira, né? E a palavra fazendeiro é derivado. Por quê? Porque surgiu da palavra fazenda. Então, a primeira palavrinha nós chamamos de substantivo primitivo. E a que vem depois dela, nós chamamos de substantivo derivado. O substantivo primitivo é aquele que não se origina de nenhuma outra palavra. O primitivo, ele não vem de nenhuma palavra, porque ele é a primeira palavrinha.
Pelo contrário, ele vai formar novas palavras. E substantivo derivado é aquele que se origina de outra palavra. Ó, fazenda é primitivo e fazendeiro é derivado, ok? Aí na página 123 tem a atividade. A página 124 também tem atividade, vocês vão responder depois. Aí agora vocês vêm comigo para a página 125. Página 125, meus amores. Ok? Pronto. Chegamos aqui, então, no substantivo coletivo. Tia, é difícil esse substantivo? De jeito nenhum, não é. Ele precisa que você tenha mais atenção, que você estude um pouquinho mais o quadro que tem a representação deles. Tem palavras que você quase não conhece, outras que você até já ouviu e já estudou, e outras que você nunca nem ouviu. Revoada, página 125, tá, meus amores? Na gramática. Lá vem a revoada das andorinhas. Passaram o dia ocupadas, procurando comida, e agora, no fim da tarde, voltam apressada para os ninhos. A noite cai. Aos poucos, o silêncio e a escuridão tomam conta de tudo. As andorinhas dormem, quietinhas, quentinhas, no aconchego dos ninhos. Revoada. Vocês já ouviram essa palavra, revoada? Eu acho que não, né? Já? Pois pronto. Revoada é um substantivo coletivo. Esse tá até colocado aí de vermelho, ó, no livro de vocês. O que quer dizer? Bando de aves que voam juntas. Então, revoada é um substantivo coletivo que significa bando de aves que voam juntas. O substantivo comum revoada dá nome a um grupo de seres da mesma espécie. Por isso dizemos que essa palavra é um substantivo coletivo. Vocês estão lembrando que a tia falou bem um pouquinho atrás que os coletivos lembram a palavra coleção. Então, neste momento bem aqui, vocês estão observando que fala das aves que voam junto. Então, revoada é o nome desse grupo. Revoada é o substantivo coletivo, é o nome desse grupo. Que grupo? Das aves que voam juntos. Então, revoada é um substantivo coletivo. Passa aí para a página 126. A tia está fazendo dessa forma que é para vocês, para facilitar as atividades com as mamães e os papais de vocês, tá? Bora lá? Olha o tanto de substantivo coletivo.